Aí, pessoal, filosofia da graça. Filos, amante. Sofia, sabedoria da graça. Porque a graça é algo imerecido que a nossa sabedoria humana não consegue alcançar. Daí porque filosofia da graça. Tudo a ver com o nosso episódio aqui. Eu quero apresentar para vocês diretamente um amigo. Amigo é aquele que conhece a gente e continua amigo, né? Pastor Marcelo Maidana, um homem incrível que eu conheci. E a gente vai aprendendo, né? As pessoas, todo mundo já sabe a minha história, né? Principalmente a minha história com Cristo, né? E conheci o pastor Marcelo Maidana na Igreja Batista Montserrat. E ele é um homem suficientemente explicativo. Aquele olhar e aquela pergunta. Ele faz aquela pergunta que já é a resposta, né? Então, é tudo muito maravilhoso. É uma honra ter aqui, pastor. De igual forma. No Filosofia da Graça, principalmente porque a gente está numa época de querer saber, de querer aprender, de sugar, né? E quantos encontros a gente já teve ali, cursos, né? E agora tem um assim que está mexendo comigo, que é o Lidere, e assim está mexendo. Sim. Porque a gente vai no conteúdo, né? E as suas manifestações, elas são rápidas, assim, efêmeras, passa, mas fica muita coisa. Obrigado por estar aqui, atender o nosso convite. Hoje a gente vai explorar um pouco desse homem de Deus aí. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de desfrutar esse tempo aqui contigo nessa mesa. Eu que agradeço. Mas eu conheço o pastor Maidana dali e tal, mas eu quero conhecer um pouco da vida dele, né? Não é que eu queira ser um investigativo maior, assim, né? Mas onde é que nasceu, onde é que estudou, pastor, o que ele fez, né? Eu já sei que ele é filho de professor. Filho de professor. E que o nome do pai também é Mário. Também é Mário, é verdade. Barbaridade. Aí vamos avançar aí nesse conhecimento. A mãe, como se chama? Maria. Que Maria Esther. Maria Esther. Mário tem o significado, né, que vem de Maria. Tem toda a vida. Então, acho que tu tem tempo aí pra gente falar. O episódio ele é para a gente conversar. Para a gente conversar, né? Eu gosto muito a gente estava conversando aqui antes, né? Eu gosto muito de podcast porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar e também de levar ideias, conceitos para muitas pessoas, né? A gente nunca sabe o poder de um link, aonde esse link vai parar, né? Então a gente tem essa oportunidade. E fica eternizado na Exatamente. Fica exatamente. Lá. Quem sabe eu me inspiro e também vou, né, fazer um podcast. Faça, sabe, por né? favor. Faça. Mas então, deixa eu te contar um pouco da minha história. Eu tenho 55 anos de idade. Nasci no ano de 1969 na cidade de Bagé. Bagé. Quase meu conterrâneo. É mesmo? Claro. Eu nasci na cidade de Herval. Herval. Que hoje não faz mais fronteira com Bagé, porque foram criados outros municípios. Sim. Ali, Candiota, naquela região e tal. Mas Herval
Né? Quem sai de Herval sobe o morro, chega em Bagé. Como eu costumo brincar, faz parte da grande Bagé. Faz né? parte da grande Bagé. Herval é muito pequeno. Meu pai foi dentista lá em Herval. Olha só. Então nasci em Bagé, mas desde muito cedo eu vim para Porto Alegre. Né? Nós já morávamos em Porto Alegre. Minha mãe, porque a família dela morava lá, então ela retornou para que eu pudesse nascer e ter todo o apoio. E depois, logo com 2 anos, eu já vim morar em Porto Alegre, né? Então, meu pai já era professor lá, professor municipal, era professor no quartel. Olha só. Então, ele sempre esteve, né? Meu avô era ferroviário, então a casa onde eles moravam era bem na beira dos trilhos. Então, é muita história, assim, lembranças muito boas desse passado, né? Mas viemos para Porto Alegre e então sempre a partir dessa herança do meu pai, diria assim, né, esse DNA de professor, sempre estive muito conectado com essa área de formação. Estudei em escola municipal, estadual, toda a minha tempo que era possível ainda a gente fazer uma escola pública. Escola pública, né? Uma boa formação em escola pública. Verdade, sim. Aí tive a oportunidade depois, entrei não vou lembrar o ano, entrei na URGS, me formei em economia na URGS. Depois eu tive a oportunidade de estudar, me formar em direito e por fim me formei em teologia. Né? Então tem essa formação. Sim. Sou casado com a Cleusa Maidana. Olha aí. Temos 2 filhos, Daniel, que tem 21 anos, e o Tiago, que tem 17 anos. Nós venho de família cristã desde de berço. E hoje, atualmente, eu tenho 2 ocupações. Eu sou pastor na Igreja Batista Monte Serrat. E sou servidor público federal no Ministério Público Federal há 27 anos. Então, eu tenho essas duas ocupações hoje. Né? Então, esse é um pouco de mim. Assim. Maravilha. Como é que é o pastor Maidana lá no Ministério Público? Eu costumo dizer que é um cristão lá, hein? Só para a gente saber. Eu costumo dizer, Mário, que eu tenho o privilégio de atuar em 2 ministérios. O Ministério Pastoral muito e o Ministério Público Federal. Sim, né? muito bom. Então, por ser um órgão público, sempre a gente precisa ter um cuidado em relação à forma como a gente se expressa, se coloca em relação ao cristianismo, porque a gente sabe todas as implicações que isso pode ter dentro de um órgão público. Agora, o meu papel como discípulo de Jesus, isso eu exerço em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Acho que é atitude. Claro, então as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas decisões, eu tenho um cargo de gestão hoje no Ministério Público, então tudo isso, toda essa minha bagagem, toda essa minha vivência como discípulo de Jesus faz com que hoje eu tenha uma penetração, posso dizer assim, né? Um acesso, melhor dizendo, de forma muito livre para poder me posicionar como um cristão lá dentro. Sim. Porque são muitos anos, 27 anos, conquistando um reconhecimento, conquistando ali o respeito dos colegas. Eu nunca fui de afrontar, eu nunca fui de fazer qualquer tipo de discussão polêmica, porque eu creio que fé é algo que a gente tem e que a gente defende, Sim. mas a gente não precisa fazer nenhum tipo de confronto. Eu acho que a gente pode viver a nossa espiritualidade de uma forma onde as pessoas possam olhar e dizer: opa, tem algo aí que me toca, tem algo aí que eu quero conhecer um pouco mais. Sim. Tu poderia falar um pouco mais para mim sobre isso? E aí as portas vão
naturalmente se abrindo, né? Naturalmente se abrindo. Então é muito fácil assim a gente poder lá dentro do Ministério Público Federal viver essa espiritualidade sem nenhum tipo de confronto ou ataque, mas sim apenas deixando Cristo falar através da minha vida, né? Claro, que é a melhor maneira da gente poder manifestar o amor de Deus, né? Sem dúvida, manifestar. Sem dúvida. Eu sempre fico assim com não é uma curiosidade, mas aquele sentimento assim, né? Por que que eu não nasci crente já, né? Na igreja, né? Eu tive que passar todo esse tempo aí e tal. Como é que é isso? De nascer na igreja, de ser crente sempre. Então, eu acho na que... escola tinha alguma coisa, não? Assim, algum contratempo, alguma coisa? Não, né? Não há nada disso. Não. Evidente que não. Mas, assim, nós vemos hoje um outro tempo, né? Sem dúvida. Um outro tempo. No meu tempo de escola, quando eu me posicionava de alguma maneira, ou por não ir numa festa, ou por não me associar a determinadas brincadeiras, não participar de determinados grupos, sim, às vezes rolava algum tipo de chacota, algum tipo de brincadeira, né? Mas assim, como eu sempre tive muita convicção, muita certeza, para mim era só uma brincadeira que não me afetava, né? Nascer de um lar cristão tem um desafio. Olha só. Tem um desafio que a gente precisa, porque tem, claro, um privilégio de ter sido poupado de muitas coisas, de muitas experiências, de muitas vivências negativas, mas, por outro lado, a gente corre o risco da acomodação. É verdade. Corre o risco da acomodação. De achar que, por eu nascer naquele contexto e viver naquele contexto, eu posso naturalmente continuar vivendo daquela forma, sim, e naturalmente as coisas vão acontecer. Quando, na realidade, e acontece uma expressão que acontece muito, né? Que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu nunca tinha ouvido. O fato dos meus pais serem cristãos não me garante automaticamente a salvação. A salvação é individual. Ela é personalíssima. Então, por isso, eu tenho que ter as minhas experiências, as minhas vivências, e não me acomodar dentro daquele contexto e achar que, por eu estar ali, então as coisas vão acontecer de forma natural. Então, tem o desafio, tem um privilégio ao mesmo tempo, mas Deus tem uma história para cada um, né? Deus te construiu com uma história, com vivências, com experiências, e que hoje essas vivências e experiências comunicam com um universo que eu não alcanço, mas que tu alcanças. Ao mesmo tempo que as minhas vivências me conectam com pessoas que tu não alcança, mas eu alcanço. Então isso vai fazendo, né, que o reino vá se expandindo de uma forma múltipla a partir de uma diversidade de dons, talentos, experiências, vivências. Então, cada um tem a sua forma aí de viver a sua espiritualidade a partir das experiências e vivências que ele tem, todas elas baseadas na palavra de Deus. Sim. Isso a gente não negocia, isso a gente não se afasta, é onde a gente tem que pautar uma expressão, né? Regra de fé e prática. Puxa, então, eu preciso conhecer e basear a minha fé na palavra, mas eu preciso que isso se traduza numa praxis, numa prática de vida, que a palavra também me capacite, me dá condição de viver isso, né? Então, eu creio que a gente vive esse
não diria dilema, mas a gente precisa, quando vem de uma experiência de um lar cristão, a gente precisa ter essa consciência, né? Os meus filhos precisam ter as experiências deles, precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, precisam viver a sua espiritualidade, não baseado naquilo que eu e a Cleusa vivemos. Eles se espelham nisso, eles são incentivados a isso, mas eles precisam ter as suas experiências. Eu tive, apesar de nascer num lar cristão, eu tive um período na minha adolescência que eu não estava frequentando a igreja, né? Sim. Então, isso faz parte, né, dessa jornada. Claro, natural da idade. Exatamente. Fruto do crescimento que naturalmente vem com a contestação, com a contrariedade. Isso é normal, né? Todo mundo foi contra quando era menor. É verdade. Sempre foi. E aí você fez o médio numa escola pública. Escola pública. Pois é, a minha experiência na escola pública foi muito importante, porque depois que eu deixei a escola pública, eu encontrei um colega que eu tinha um sonho de criar um curso preparando alunos da escola pública para o mercado de trabalho a fim de que ele fizesse uma universidade. Porque, pelo menos na minha época, poucos alunos da escola pública seguiam. O pessoal ia para o técnico, ficava no técnico, não ia para a universidade. O seu primeiro curso foi economia? Economia. E como é que saiu essa convicção, assim, essa vontade de economia? Sabe que economia é quase filosofia. Não, a economia lida com planejamento. Ele é um curso muito teórico. Muitos acham que é uma ciência exata, né? Mas não é exata. Não né? é exata. Não é exata. Não é. São poucas cadeiras de cálculo. E tem muita teoria. Muita teoria. E quem gosta de teoria, gosta de filosofia porque tem leitura, tem pesquisa. Né? Exatamente. Como é que nasceu essa ideia do médio? Tinha muitos alunos junto naquele terceiro ano que iam para a faculdade? Não. Pois é. Não. Mas você foi. Eu fui. É aí que eu quero chegar. Eu creio que isso de novo, né? Aquela herança do berço, do pai. Né? Que legal. Como professor, sempre nos estimulou muito a nós estudarmos, né? Continuar. Nós continuarmos, né? Eu tenho 2 irmãos. Sim. 2 irmãos. Um fez administração, que tu conhece, o Alquemar. Né? Tu conhece. Muito querido. Bem, sim. E a minha irmã que fez enfermagem. Olha só. Então, sempre a educação foi algo que o meu pai nos estimulou muito. Né? E a economia, talvez tenha sido... Tu falou convicção, não sei se foi tanto convicção, sim, ou foi mais um... Porque eu trabalhava num banco. Quando eu entrei. E aí, olhando para esse cenário, né? Sim. Questão do planejamento, eu sempre gostei muito de planejamento, né, gostei muito de ler. E aí eu comecei a analisar as opções, né? Eu queria... Eu não sei nem se a Cleusa sabe disso, talvez ela saiba ou não. Ela, se não sabe, vai descobrir agora que ela está aqui do meu lado. O curso que eu queria fazer era engenharia naval. Que maravilha! Olha, engenharia atual hoje. Engenharia naval. Aí eu pensei sobre isso, né? A única faculdade de engenharia naval era no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio, sim, lá na Ilha do Fundão. E aí eu comecei a olhar para esse cenário, engenharia naval, e aí eu comecei a me deparar com a questão de cálculo, de uma ciência exata, e aí eu vi que não era a área que eu ia andar, que eu ia transitar. Sim. Aí eu comecei a aproximar, pensei em administração, pensei em contábeis, acabei optando pela economia, que era uma ciência e é extremamente relevante, que tem um fundo de história, né?
Claro. Assim como direito, tem fundo de Lógico. história, filosofia, Sim. Teologia, tudo um fundo Sim. de história, e que nos capacita a gente olhar para o contexto, olhar para o cenário e fazer leituras cotidianas, mas também de futuro, de perspectiva, tanto de microeconomia como macroeconomia. Então, foram áreas que me atraíram. E aí eu decidi fazer economia e ingressei na faculdade de economia. 1969. Eu estava nascendo nesse ano, só para deixar Em 1969, eu trabalhava no Banco Nacional do Comércio, em Pelotas. E eu queria seguir a universidade. E eu pedi transferência no banco para Porto Alegre para estudar. E fiz o meu primeiro vestibular para economia na Unicinos. Olha aí. Na economia, eu me descobri filosofia. Por isso que eu falei. Sim. Ver como é que, claro. como é que são essas, né? Mas eu ainda fiz outros cursos ainda, né? Primeiro para chegar na filosofia. Porque era aquela coisa, filosofia. O cara não vai chegar a nada. Não tinha ninguém ao meu redor que desse uma ideia positiva da filosofia. Não, então eu vou para outras áreas. Fui parar na história, depois de história, eu fui ali para filosofia. Então, aí essa primeira graduação em economia, chegou a aplicar, assim, profissionalmente? Eu fiz, porque eu creio que quando eu terminei a economia, eu já estava no Ministério Público. Né? Ah, sim. Eu entrei em 97 no Ministério Público. Sim. E eu apliquei na área, principalmente na área de perícias. Eu fiz alguns cálculos. Puxa, que interessante. Judiciais, extrajudiciais, né? Foi aonde eu apliquei. Nunca economia aplicada, nunca em alguma instituição, algum banco, algum... Sim. Não, dessa forma, não. Eu acho muito interessante essa história de banco, porque eu penso que o banco, e para mim foi forte isso, ele serviu de uma escola onde ali o treinamento que naquela época eu tinha era um treinamento direcionado para uma educação financeira. Outras empresas não tinham isso, só trabalhavam e tal. Né? Então, aquela pressão que a gente tinha no banco, o horário que tinha que ter, né? Quando eu vim para Porto Alegre, eu dizia para o meu gerente, vou ter que arrumar 26 horas num dia. Era incrível. E isso fez eu aprender muito. Né? Então, o banco, para mim, serviu assim, uma espécie de uma escola. E aí, então, logo depois, estando no Ministério Público, foi para o direito. Naturalmente. Aí foi um caminho natural. Natural. Aí foi um caminho natural, era o ambiente onde eu estava. Sim. Né? Eu trabalhava diretamente com o procurador, e aí um dia ele entrou no gabinete e me perguntou: quando é que tu vai começar o direito? E aí eu disse: no próximo semestre. Olha só. E aí eu comecei. Aquela resposta que está na hora pronta sempre, que eu nunca consigo responder, ele sempre tem a resposta. Aí eu comecei imediatamente, a fazer o direito, mas eu tinha uma coisa em mente, assim. A economia eu levei um pouco mais de tempo. Né? A URGS, ela tinha... Eu fiz na URGS, a minha faculdade de economia, então ela tinha um pouco mais de dificuldade de encaixe de horário. Sim. No Ministério Público eu já tinha mais facilidade para isso. Então eu disse, bom, eu vou fazer, mas eu vou entrar e sair. Então eu levei 5 anos, entrei, fiz o curso todas as redondo, disciplinas. sempre fazendo todas as disciplinas. Sempre. E aí saí em 5 anos e concluí o direito. Sim. Legal essa informação, assim, porque eu estou vendo, estou percebendo, né? Pastor Marcelo Maidana, agora já se lançando na teologia, mas de uma forma já com um conhecimento agregado, uma maturidade cristã e também já com uma idade, né, pronta para fazer isso. Foi interessante, né? A teologia também foi um caminho natural, né? Pelo Ministério Pastoral, Ministério Pastoral. Então, a teologia foi um caminho que
que eu acabei entrando naturalmente também. Já tinha essa ideia de ser pastor de uma igreja? Isso foi natural? Eu exerço... Você foi desde o início, assim, nós, na Batista Montserrat? Não. Nós chegamos a Montserrat em 2010. Olha. 2010. 14 anos, não é tanto tempo, né? Sim. Antes nós estávamos em outro ministério, aonde desde o nascimento até né, 2010, a gente estava nesse ministério, essa comunidade de fé. Lá nós já exercíamos liderança ministerial, pastor de jovens e outras na área de educação cristã. Sim. Então sempre tivemos esse papel de liderança ministerial desde os 19, 20 anos de idade. Então, e com consciência da vocação, né? Então, fazer teologia nesse momento foi uma questão circunstancial, assim, foi quando as coisas se encontraram, né? Quando as coisas se encontraram em termos de tempo, de agenda, de maturidade, uma perspectiva ministerial dentro da Montserrat, e a gente sabe o quanto, a gente sabe que teologia não faz um pastor. Sim. Né? Mas ela agrega demais no exercício ministerial. Então, por isso, a teologia foi um caminho natural para a gente poder, então, exercer o ministério pastoral. Nessa época eu já estava casado. Já casado, porque eu... Acho que foi 2018. Sim, o 2018. Encontro com a Cleusa foi jovem. Sim, foi... Grupo de jovens. 89. Sim. Agora eu revelei a idade, né? Eu já tinha falado 55, mas foi em 89, né? Que nós nos conhecemos, casamos em 92. Olha só, 3 anos de namoro. 92. Conheceu o suficiente. Então, e desde lá a gente está aí nessa caminhada. Coisa maravilhosa. Muito bom. E aí, quando você foi pastor, já foi na Montserrat? Sim, a ordenação foi na Montserrat. Exatamente. Foi na Montserrat. Eu vou fazer uma pergunta que já fizeram para mim. Não como pergunta, mas assim uma conversa, né? Conversando com outro irmão lá que veio muito. Como baseado na variedade de pessoas, claro, não existe nenhuma igual, né? Mas são vários pastores na Igreja Montserrat. E nós percebemos uma unidade, não só de ação, entende? Como também, eu não vou dizer unidade de pensamento, porque não existe, mas uma unidade assim que parece de conhecimento que chega para nós, né? Uhum. Então a gente percebe, nós aqui, assim, né? A gente percebe que os pastores se dão muito bem. E nessa conversa, certo dia, né? Meu irmão me falou isso. Ô Mário, tu sabe como é que é a relação deles no dia? Eles convivem mesmo, assim, não só na igreja? Como é essa relação de tantos pastores? Olha só, estou colocando aqui. Como é que é isso? Isso é lindo demais, né? Trabalhar em equipe é muito bonito, né? Sim. Muito bonito trabalhar em equipe. Isso é uma parte. Isso é uma coisa. Mas isso faz todo sentido na resposta que eu vou te dar. Porque nós convivemos, sim, nas funções ministeriais diárias. Né? Então, trabalhamos juntos, nós temos momentos juntos de descontração, de brincadeira.
as famílias se encontram para momentos de integração. Nós temos retiros pastorais também, Isso é importante. que isso vai aprofundando a comunhão. Claro, Né? não tem dúvida. Por quê? E por que comecei falando em equipe? Porque quando a gente trabalha com uma equipe pastoral, uma das coisas que são mais importantes é a unidade de pensamento, né? De ação. E aí vem o elemento sobrenatural, que é o Espírito Santo. É ele que traz essa unidade. Ele que faz com que as coisas aconteçam de forma muito orgânica, né? O Espírito Santo é o principal elemento. O Tércio, que é o nosso pastor sênior, ele tem um dos dons dele é a formação de liderança. Sem dúvida. É um dos dons mais fortes dele. E ele preza muito por essa questão da unidade. Então nós temos reuniões sistemáticas, semanais. Então são várias formas aonde a gente vai desenvolvendo e aprofundando esse relacionamento. Às vezes já ouvi de irmãos da congregação dizendo: eu fui falar com o pastor, ele me disse uma coisa. Eu fui falar com o outro, ele me disse a mesma coisa. Eu fui falar com o outro, ele me disse a mesma coisa. Sim. Então, além da unidade do Espírito, que faz esse elo, né, a gente conversa e discute muito e procura sempre concordar. Nem sempre isso acontece. Sim. Existem pontos, o que a gente chama de puxar a toalha, né? Não tem dúvida. Então a gente vai puxando. Agora, uma coisa, a gente não abre mão. Nós puxamos, discordamos, conversamos. Agora, quando nós fechamos em torno de uma ideia, de um pensamento, de um posicionamento, aquilo vale para toda a equipe. Ninguém pode sair dizendo: mas eu... Não. Agora aquele é o pensamento de todos. Claro. Né? E isso dá força. E isso mostra para a igreja a unidade. Mostra. Nós já vimos isso. Melhor, nós já sentimos isso como família. Entende? Isso a gente sente. Não só vê. Né? Como vou citar aqui o exemplo. A gente teve uma passagem muito interessante, porque a gente estava conhecendo a Igreja Batista Montserrat e tal, e entramos em oração para a compra daquele terreno lá, né? E foi tão bonito para nós quando a gente é convidado a orar, né, para entender o direcionamento de Deus, né? E veio a pandemia. E a gente tinha entendido que não era, né, para ser efetuada a compra do terreno. E foi algo que não foi para uma pessoa, foi a igreja. Eu senti isso. Fortemente a presença de Deus ali, né, na gente. Né? Uma perguntinha assim... Quando é que o pastor Marcelo se viu gestor? Quando eu me vi gestor? Você é um grande gestor. Obrigado. Eu estou dizendo. Obrigado. Eu creio que é um dom, uma habilidade que Deus colocou sobre a minha vida. Né? Sim. Porque esse olhar assim de gestão, hoje no Ministério Público eu tenho um cargo de gestão. Né? Olha aí. Tenho um cargo de gestão no Ministério Público já há alguns anos. Né? Então, e com algumas responsabilidades. Então, e também no Ministério Pastoral também tenho áreas que eu preciso fazer gestão. Eu creio que estou tentando buscar assim, um referencial, algum momento onde eu fui desafiado
a exercer essa É fácil. essa capacidade. Tu vai me ajudar? Vou tentar, por aquilo que eu percebi. Você, quando se tornou pastor, já foi direto para o Ministério das Células? Quando eu me tornei pastor, eu creio que sim. Sim. Quando, assim, se a gente for buscar... Isso foi notório. A gestão das células é notória. Precisa ter um dom, mas não só um dom. Sim. Quando eu fui buscar lá agora na memória, quando no outro ministério que nós estávamos, eu disse que fomos pastores jovens, né? Sim. E muito cedo a gente exerceu aí, sim, esse papel, né? Muito cedo a gente exerceu esse papel de gestão de grupo, de gestão de pessoas, né? Sim. E isso é encantador, né? Muito maravilhoso. Porque tu consegue, através do exercício desse dom, tu consegue identificar nas outras pessoas que estão ali junto contigo os dons e habilidades dela. E eu acho que essa é uma das principais características de um gestor. Tu identificar nas pessoas dons e habilidades e fazer com que esses dons e habilidades tão diferentes convirjam para o mesmo propósito. Exatamente. Para o mesmo objetivo, né? Porque aí a gente tem uma visão comum e a gente quer levar todo aquele grupo em direção àquela visão. Sim. E aí, então, a gente precisa da pessoa que é mais extrovertida, ao mesmo tempo que tu tem pessoas que são mais aceleradas, tu tem pessoas que têm, se a gente for pensar nos 4 temperamentos, né, que tantas pessoas lidam, né, fleumático, né, tu tem o sanguíneo, o colérico, o melancólico, tu pegar tudo isso e fazer com que as pessoas convirjam para o mesmo propósito, isso é tu fazer uma gestão, né? Quando tu está num ambiente corporativo, que as pessoas estão subordinadas, certo, e que tu exerce um poder de gestão, de liderança a partir de um cargo, é um cenário. Agora, quando tu pensa dentro do contexto eclesiástico, onde as pessoas são, na sua maioria, voluntárias, isso que eu perguntei, e tu tem que conduzi-las em direção à mesma visão, aí é um outro desafio, né? Mas que bom que nos dois ambientes eu acho que passa um pouco, não, tem tudo a ver com o tema que a gente deu para esse podcast, né? As máscaras de Deus, né? Sim. Passa justamente por eu exercer em qualquer ambiente a minha principal vocação, que é um discípulo de Jesus. Né? Tanto seja lá no Ministério Público, seja no ambiente familiar, no ambiente eclesiástico. Né? Então, as pessoas tendem, agora menos, a gente tem trabalhado muito isso, a separar, fazer essa dicotomia de igreja e trabalho. No domingo eu estou na igreja, durante a semana eu estou no meu trabalho. Então, essa pseudo-dicotomia, ela não existe. Porque eu tenho uma única vocação. Eu sou um discípulo de Jesus. E eu vou exercer essa vocação, seja lá no Ministério Público Federal, seja no Ministério Pastoral. Né? Porque quando eu olho para o contexto profissional, e esse termo máscaras de Deus é uma expressão que Lutero cunhou, essa expressão, é uma expressão que Lutero utilizou, é a forma como Deus revela o seu amor para o mundo através das profissões. Então a gente pensa um professor, a gente pensa num pintor, a gente pensa num engenheiro, num médico. Então, quando a gente tem discípulos de Jesus exercendo essas atividades, Deus está amando aquelas pessoas através da profissão daquela pessoa. Meu Deus. Então, por isso, a expressão pode causar estranheza. Como assim Deus usa máscaras? Não, Deus usa a minha profissão
para amar pessoas. Claro. Né? Tu amou muitas pessoas através da tua profissão, como professor. Sem dúvida. Né? Sim. Muitas pessoas. Depois que tu conheceu a Cristo, através... Né? E Deus usa a minha profissão, como usa a profissão da Cleusa, como usa usou a profissão do meu pai. Então ele, através das profissões, ele comunica amor para as pessoas quando essa profissão é exercida por um discípulo de Jesus. Então, por isso que a gente não usa a expressão biocupacional, ou melhor, a gente usa, antes era bivocacionado. Ah, sim. Agora. Antes era bivocacionado. Uhum. Bivocacionado significa que tinha duas vocações. Uma profissional e uma ministerial. Eu não tenho duas vocações. Eu tenho duas ocupações. Pastoral e profissional. Só que essas duas vocações, essas duas ocupações partem da mesma vocação. Discípulo de Jesus. Então, por isso, o meu trabalho, né, através da gestão que eu faço, e no Ministério Público eu utilizo muito isso, eu costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, eu gosto de fazer uma gestão humanizada. Várias vezes pessoas já entraram na minha sala para chorar, para se aconselhar, com um problema familiar, chegam ali para pedir preciso sair mais cedo, e aí expõe o problema, e eu ouço, e eu acolho. Isso é a minha vocação como discípulo no exercício da minha profissão como servidor público. Né? Então, isso tem tudo a ver com a forma como Deus quer manifestar o amor dele no mundo. Né? Eu exerço a minha vocação ministerial hoje na função pastoral. Certo. Na minha função pastoral. Eu exerço a minha vocação de discípulo. Né? Então, a gestão entra por aí. Né? O que eu sempre admirei, observei e aprendi é que essa gestão aí ministerial, eclesial no caso, ela atingia muitas pessoas. Sim. Lá, eu não tenho número lá, mas no mínimo 2.000 pessoas lá, porque você exercia a liderança das células. Né? Um elemento vivo que precisa de encontros, de treinamentos, e eu comecei a participar. E uma das coisas que eu acho muito importante no gestor é saber escolher as pessoas para multiplicar a gestão. Isso sempre eu observei. E sempre foi de uma forma altamente organizada, muito bem feita. No início, né? Eu digo no início porque eu estou chegando ali, 2017, por ali, estou chegando, né, na Montserrat, e nós tínhamos reuniões, as reuniões eram presenciais, mas depois veio aquele tempo. Sim, veio a pandemia. Veio a pandemia. E de uma forma extraordinariamente organizada, a gente continuou nos treinamentos, né, online. E aquilo me surpreendeu, porque era muito bem organizado. Olha, tantos aqui na janela, aqui, e vai para lá, e é com esse aqui. E todos, sem exceção. Aqueles líderes, né, eles faziam, eles cumpriam, porque a gente estava ali, né, participando, com a multiplicação da ideia, com o treinamento que fazia e tal. E isso vem lá em cima de uma gestão. Né? Isso tem muito a ver com essa minha personalidade muito sistemática também, né? Bom, tem o seu lado altamente positivo. Eu creio que o gestor também... A gente exerce gestão, pode exercer de diversas formas, né?
seja de uma forma mais metódica, sistemática, como também de uma forma um pouco mais orgânica, né? Certo. Tudo a gente faz gestão, tudo a gente faz gestão, né? Agora, um dos segredos que eu acho fundamental é, principalmente na formação de equipe. Por quê? Porque eu não tenho todos os dons. Eu sou limitado dos meus dons. Claro, né? todos nós. Então, eu tenho alguns, mas Sim. não tenho todos. E aí, tu encontrar pessoas que te complementam certo. nos dons, Claro. isso faz muita diferença. Né? E aí, o gestor ele não pode ter medo disso. Verdade. Né? Ele não pode ter medo. Ele tem que saber que se alguém vier somar a Sim. equipe e promover o crescimento da equipe, ele não vai crescer e te ultrapassar. Não, todos vão crescer juntos. Todos vão crescer juntos. Né? É claro que a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar dessa conversa o elemento sobrenatural. Sim, né? claro. Da presença do Espírito Santo, que é quem, em última instância, nos capacita. Né? E quando a gente começa a olhar para a Bíblia e ver a forma como Deus organiza isso, como o Espírito organiza, ele deu uns para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para profetas, todos com o objetivo, edificação do corpo. Então, quando a gente consegue reunir esses múltiplos dons em direção a um objetivo comum, que a gente chama de envisionar, que é dar uma visão, então aí a tendência é o avanço do reino, o avanço de um projeto, a conquista de um objetivo. Então, tudo isso faz parte desse perfil gestor que tu identificou aí. Exatamente. Talvez Deus tenha criado essa época, esse tempo aí, né, para que hoje a gente já tivesse bem treinado para esse novo ciclo que a Montserrat está chegando, depois que foi lançada aquela série de Casa em Casa. Não sei se você concorda. Claro, sem dúvida. Aquele foi um grande treinamento para que a gente se prepare, né, para o que está acontecendo e vai acontecer. Essa nova camada que nós vamos entrar agora a partir da série de Casa em Casa e do Lidere, ela vem em cima de uma base que está consolidada. Né? Claro. Quando a gente olha para as nossas células, tá? A gente encontra 4 pilares bem claros, bem definidos, assim, que sustentam a visão celular hoje da Montserrat, né? A gente olha, a gente tem uma metodologia definida. Claro. Todos os líderes sabem como conduzir uma célula, de que forma, porque a gente tem uma metodologia que foi sendo trabalhada e um modelo que foi sendo desenvolvido. A gente tem uma liderança saudável e multiplicadora. Foi feito uma visão de multiplicação envisionado todos os líderes. Então, a gente tem aí 2 pilares muito fortes, né? A metodologia, a liderança. A gente tem uma supervisão hoje, né? Que é um elemento importante nesse contexto, né? Para a gente poder sustentar essa visão. Né? Então, a gente tem aí elementos que vão nos capacitando para que isso seja multiplicável, né? Que isso seja replicável e que a gente possa continuar avançando e expandindo o reino através das casas. Exatamente. Através das casas. Né? Então, tudo isso vem dessa base consolidada, vem dessa base que já foi estabelecida desde que a Montserrat começou a trabalhar com células. Né? Então, quando nós chegamos em 2020, que foi quando nós assumimos, bem no início da pandemia, antes da pandemia, quando vimos, já estávamos na pandemia, nesses
últimos 5 anos a gente serviu contribuindo para esse estabelecimento, consolidação dessa visão para o novo degrau que Deus vai nos colocar agora. É verdade. Novo degrau. Então, aí a minha pergunta seria em torno, assim, mesmo com as adversidades climáticas que nós passamos, né, Deus não para o seu reino. O reino continua crescendo. Então, mesmo aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e a gente está falando assim um pouco mais específico de gestão nessa área eclesial, mas pessoas que estão nos ouvindo, elas também podem aprender gestão lá na sua área profissional, porque apesar da diferença, ela não deixa de ser a gestão, ela não deixa de ser essa organização, né? Agora, a Igreja Montserrat, além de casa em casa, né, ela está crescendo. Expandindo para os campos. Expandindo para os campos. Então, nós já temos aí a Montserrat Gravataí. Já temos a Montserrat aí. Vale dos Sinos, que está se consolidando. Sinos, a Santa Cruz. Isso. Né? E em prontidão aí a Zona Sul se modelando. Né? O que você enxerga isso em termos de célula? Porque não é a mesma coisa. Nós também temos que pensar que, enquanto isso, a base, ela está crescendo, está chegando gente. Então, se mantém aquela organização das células. Claro que as células, elas continuam, mas a gestão ela está cada vez mais sendo ocupada. Sim. Ela está crescendo muito e está sendo exigida, essa é a palavra. Sim. Agora, é interessante, né, a gente pensar sobre isso, sobre campos e pensar em célula. Por quê? Porque as células são, talvez na minha opinião, tá? Sim. Alguns autores concordam, outros... Mas na minha opinião, as células é a maneira mais estratégica de tu plantar uma igreja. Sem dúvida. Por quê? O que acontece? Começamos as células. Temos uma célula num lugar, num bairro, numa cidade. Daqui a pouco multiplica, temos 2. Claro. Daqui a pouco temos 3, 4, 5. E elas vão crescendo organicamente dentro de uma visão, dentro de uma metodologia definida, com uma liderança saudável, com uma supervisão, aqueles pilares que eu falei. Então elas vão crescendo. Chega um determinado momento que o número de pessoas é tão grande que as pessoas se olham e dizem: quem sabe a gente começa a se reunir no domingo em um lugar aí para a gente juntar todo mundo. Pronto, nasceu uma igreja. Ou melhor, deixa eu refazer. Foi aberto um prédio, porque a igreja já existia. Claro. A igreja já existia. Agora foi aberto um prédio. Só isso. Então, a partir dessa estratégia, no momento que as células vão crescendo, expandindo, multiplicando, tu tem, então, o estabelecimento de um lugar onde essas pessoas vão se encontrar, onde as pessoas vão ser capacitadas, onde tu vai poder fazer encontros, eventos, tu vai fazer reuniões, tu vai ter um prédio para reunir essas pessoas. Sim. Então, a estrutura está mantida. Então, tu pode ter 1, 10, 15, 20, 1000 células. Quando tu tem esses pilares bem consolidados, tu vai ter, então, um crescimento saudável e exponencial. É verdade. Exponencial. Claro. Eu vou lançar aí aquelas perguntas, desafio assim para o pastor Marcelo, assim, né? Aquele professor Mário Sá, muito contrário, ateu, questionador. O que você diria no mundo de hoje, sendo cristão, né?
para alguém que tem um bom salário, tem uma família equilibrada, né? Exerce a sua função ali, mas não é cristão. O que você diria que, nesse caso, vai enriquecer se ele conhecer o Pai, o nosso Pai? Eu creio que o homem ele foi formado, né? Teologia agora, né? Sim. Teologia da graça, né? Vamos lá. Falar um pouco sobre teologia, um ponto que uns discordam, outros não. Não, Que o homem é formado corpo, alma e espírito. é verdade. Né? Claro. Básico. Corpo, alma e espírito. Eu creio na tricotomia, alguns creem na dicotomia, que alma e espírito são um elemento só. Tá? Mas vamos trabalhar corpo como algo concreto, que se relaciona com o externo, e alma e espírito, algo que se relaciona com Deus. Olha aí. Espírito se relaciona com Deus. Deus nos colocou essa capacidade. No momento que esse meu espírito ele não está em comunhão com Deus, tem algo faltando. Sim. A pessoa ela pode viver uma vida rica, ela pode viver algo, ter muito sucesso, ela pode ter muita projeção, mas sempre vai ter um vazio. É verdade. É bem isso. Sempre vai ter um vazio. Sim. A alma, o homem, sempre vai estar procurando essa conexão. Sempre vai estar procurando se relacionar com o seu Criador. E quando isso não acontece, falta algo. As pessoas conversam com pessoas, aconselham pessoas, e elas sempre estão à procura de algo. Né? E é justamente isso que a gente pode trazer para elas. Olha, eu tenho algo que pode fazer uma diferença incrível na tua alma, no teu coração, né? Algo que vai te conectar e vai te fazer com que tu encontre aquilo que tu está procurando. Quando a gente pensa na mulher samaritana, que estava na beira do poço, Jesus disse para ela, olha, eu tenho algo para te oferecer, uma água, que se tu beber dessa água, tu nunca mais voltará a ter sede. É isso que as pessoas procuram. Elas procuram algo que preencha esse vazio, que tire essa sede e que dê sentido para as coisas que elas estão fazendo. Né? É muito, assim, acho muito simples eu viver uma vida e achar que quando eu morrer, ela termina. Acabou. Sim. Nós fomos criados para estar com o nosso Criador. E para isso eu preciso ter um relacionamento com Ele pessoal. Então é isso que eu falo. Você precisa encontrar uma resposta para essas suas dúvidas. Essa resposta você só vai encontrar em Deus. Só vai encontrar em Deus. Porque, em última instância, isso vai te fazer uma pessoa melhor, isso vai te fazer uma pessoa mais sociável, isso vai te fazer uma pessoa que tu vai ter muito mais alegria nas coisas que tu vai fazer. Né? Então, é isso. Eu creio que a gente precisa trazer esperança, uma mensagem de esperança. Claro. Né? E não é o dinheiro que traz esperança, não são os bens, não é uma casa luxuosa, não é uma empresa grande. O que traz esperança é Jesus. Exatamente. É só Ele que pode nos trazer esperança. Interessante que durante muitos anos, eu pensava isso. Eu sentia um vazio e queria uma resposta. E li muito, fiz algum curso e tal, e eu sempre achei que a resposta era a razão, estava na mente. A minha mente o homem conhece pouco a potencialidade do cérebro, aquela ideia, né? E a razão ela vai atrás e nunca me respondeu.
Nunca eu tive uma resposta assim plena ou suficiente. E foi na religião última que eu achava. Eu estou encontrando verdadeiramente as respostas da minha vida, sem dúvida. Isso é algo assim muito, muito incrível, né? Quando a gente pensa, falar as respostas, né, uma das coisas que talvez a filosofia pergunte: quem sou eu, da onde vim, para onde vou, né? A gente encontra em Jesus todas essas respostas. Todas. Né? Quem eu sou? Sou um filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, com uma missão muito definida, que é glorificar o seu nome. É verdade. Sim. Né? Testemunhar a minha fé para as pessoas que estão ao meu redor e apontando para elas um caminho de esperança. Respondi várias perguntas aí nessa frase. E a consequência dessa decisão, né, porque ela é uma escolha, assim como hoje eu tenho convicção que eu escolhi não crer em Deus, foi uma escolha. E escolhi crer. São escolhas na vida da gente, eu tenho essa convicção. Só que essa escolha de crer, isso a gente tem analisado lá em casa, provocou na minha família, na parte, vamos dizer, menor da família, que é meus filhos, netos, entende? Noras, a minha esposa, essa pequena parte da família, né? Quando a gente se reúne, nos proporcionou um conhecimento muito mais profundo. E, em relação a esse conhecimento mais profundo, uma proximidade, uma aceitação de como aquela pessoa é para poder mudar. Quando eu aceito um filho como ele é e converso com ele nesse sentido, eu tenho tido várias experiências disso, de que a mudança, ou pelo menos a capacidade de discussão daquele assunto, ficou muito melhor. A gente se conhece melhor. Sim. Se aceita mais. A fé não é cega, né? De jeito nenhum. A fé não é. Eu acho muito limitante esse pensamento de querer fazer esse debate que a fé não se comunica com a razão. Não, eu acho que... Claro. Né? Lógico. Acho que teve a oportunidade de trazer aqui o Carlos, né? Sim. Carlos Xavier. Ele então, falou sobre isso. Exatamente. O Matheus também falou sobre isso. Ele é um isso. profundo conhecedor desse assunto, né? Então a gente não pode achar que todo cristão é um bitolado, que todo cristão não pensa, que todo cristão... Isso é muito limitador, isso é muito limitante. E isso é preconceituoso. Sim, eu achava. Era um fato desse. Mas, muito bem. A partir daí, você, no Ministério das Células, eu vi que muitos pastores mudaram seus ministérios, alteraram. Ali você continua nessa área das células. Outras também, porque, né? Sim, mas também nas células. Sim. Na realidade, hoje, se a gente for pensar, as células, elas não são um ministério, né? Sim, eu chamo de ministério porque é uma direção. Mas células hoje é vida da igreja. Claro. Nós estamos fazendo esse processo, né, de cada vez mais expandir a visão, por isso a série de Casa em Casa, por isso Lidere, para a gente poder expandir essa visão, para que a gente tenha o máximo de pessoas engajadas na missão de fazer discípulos através da sua casa. Né? Então, as células é uma ferramenta. A visão é multiplicar discípulos de Jesus. As casas é a estratégia que Deus está nos dando nesse momento, como as células estão sendo essa estratégia, é a ferramenta que está sendo utilizada
mas a visão é multiplicar discípulos. verdade. Seja na casa, no café, no trabalho, na escola, multiplicar discípulos. As casas é a estratégia que Deus tem nos dado, né? Então, é uma visão que tem permeado toda a vida da igreja. Todos os pastores da Montes Rais estão comprometidos com essa visão. Claro. Não, por isso, hoje, a gente não tem como a gente dizer quem é o pastor responsável pelas células. Não Sim. existe. É toda a equipe Certo. que está comprometida. Alguns com uma função Claro. mais específica. Sem dúvida. Eu tenho servido no Lidere, porque entendo que um dos meus dons é a formação de liderança. Sem dúvida. Né? Então, eu tenho atuado no Lidere fazendo essa preparação de liderança. E então, outros têm atuado em outras áreas. Por isso, é uma equipe com muitos dons, né, que tem trabalhado em prol da mesma visão, que é expandir o reino através das casas. Né? Então, por isso que a gente não identifica mais como um ministério, mas sim é algo que tem que ser abraçado por toda a igreja, por toda a equipe pastoral, e tem sido, e vai ser maravilhoso a gente viver essa etapa multiplicando o reino através das casas. Muito bem. Nos conta aí uma felicidade que você viu de uma conversão através da célula. Algo assim uma história boa. Então, tem uma... Talvez, tem várias? Tem várias, muitas, né? Mas Muita? tem uma muito marcante, assim. Olha aí. Nós estávamos numa célula em Cachoeirinha, né? Em Cachoeirinha. E tinha um casal que não podia ter filhos. Eles frequentavam a célula. Eles não podiam ter filhos. Tinha sido comprovado isso já, enfim, por exames e tal. E naquela noite só estava o marido na célula. Ela não estava na célula. E aí nós entendemos de orar por ele. Né? Colocamos ele no centro da roda e oramos pelo casal, orando por ele. Né? E passados alguns meses, eles engravidaram, tiveram um filho, uma filha, e logo depois tiveram outra filha. Olha só. Então, não podiam. A ciência dizia não. Não, exatamente. E hoje o não da ciência são duas belas meninas que estão crescendo. Sim. Então, essa é uma das histórias, assim, né? Tem muitas, né? Quando a gente começa. Muitas. E tem umas que a gente nem sabe. Sim. Não, tem umas que a gente nem conhece de histórias que aconteceram nas casas, de pessoas que foram alcançadas e que abriram, responderam sim, positivamente, a esse chamado, e os milagres acontecendo aí através dos encontros nas casas. Verdade. Então, nos encaminhando assim, para o final do nosso episódio, eu gosto de perguntar, né? O pai Maidana. O pai Maidana. Esses dois filhos. Dois homens de Deus. É verdade. Eles são. Dois homens de Deus. Como eles são carinhosos e educados, assim, eles vêm abraçar a gente. Quando a gente escuta um testemunho desse, Mário. Uma coisa, eu acho lindo isso. De pessoas que, tu disse que eu não sou chorão, falou dos filhos, a gente se emociona. Não, mas quando a gente ouve um testemunho desse, pessoas chegam nos dão feedback, né? Como os meninos são educados, como eles são carinhosos. Incrível. Eu digo, tá dando certo. Alguma coisa tá dando certo aí, né? Vamos continuar. Sim. Porque a gente sabe das nossas limitações. Eu sei das minhas limitações como pai, né? Certo. Eu sei o quanto eu poderia ter feito coisas diferentes, eu sei o quanto eu poderia ter amado muito mais, eu sei o quanto eu poderia ter dado muito mais, construído, eu sei de tudo isso, né? Para mim, eu tenho essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus nos permite ver resultados também
naquilo que a gente está investindo na vida deles, né? E assim, todo pai tem que ter um propósito de projetar o filho sempre além daquilo da onde tu chegou. Então ele sempre tem que ter mais na mochila do que nós temos. E pela misericórdia de Deus a gente tem conseguido entregar para o Daniel e para o Tiago mais ferramentas do que nós tivemos. Né? Meu pai, professor, sempre teve que trabalhar manhã, tarde e noite para poder prover a família. Minha mãe trabalhando costureira, trabalhava, né? E nós, com 5 anos, eu tinha 5 anos, minha mãe ia trabalhar e eu ficava de manhã sozinho em casa. Eu sou autodidata, eu aprendi a ler sozinho. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Por quê? Porque existiam ainda, lá na década de 70, programas educacionais que eu assistia pela manhã. Olha aí. E eu aprendi a ler. Um dia nós estávamos caminhando pela rua, eu e minha mãe, pequeno, né? E nós passamos na frente de uma casa e eu falei o número da casa. Ela parou, voltou. O que tu falou? Aí eu falei o número de novo. E aquele ali, daí eu falei, foi quando ela descobriu que eu sabia ler. Meu Deus. Então, isso, né, para mim que venho dessa origem, família de classe média menos, né? Hoje poder projetar os meus filhos e dar para eles outras condições, outras ferramentas de formação, de instrução, de curso. Então, isso faz essa diferença, mas principalmente o legado espiritual, né? De uma fé em Cristo, agora eles estão, Daniel 21, Tiago 17, daqui a pouco vão estar constituindo família, daqui a pouco vão estar aí tendo filhos, e poder ver esse legado. Esse é o principal legado que a gente pode deixar para eles, né? Uma fé genuína em Cristo Jesus. Se não for isso, não tem milhão que eu deixe para eles, até porque eu não vou deixar, né? Então, não tem, porque eu não vou deixar, né? Mas não tem o que vá fazer diferença se não for essa fé alicerçada em Cristo. O caminho é natural. Exatamente. Não tem dúvida. Exatamente. Como eu disse, muitas limitações, né? Eu sei de todas elas, algumas eu não sei, algumas eu não quero ver, mas muitas eu sei e tenho consciência. O Daniel, 21 anos, juridicamente maior. Sem dúvida. Então, né, eu decido, eu me mando. Eu fui emancipado, né, com 16. É mesmo? Eu queria abrir uma empresa, meus pais me emanciparam para com 17 anos abrir uma empresa. Né? Então, isso fez muita diferença na minha vida, né? Naquele tempo a gente podia trabalhar cedo. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E isso me trouxe uma maturidade. Eu tenho em casa guardada a carteira de menor. Eu comecei com 12. Antes era menor 12 a 14, né? Mas aí podia trabalhar com 14, eu podia trabalhar com 14. Hoje, 14 a 16 é menor e a partir de 16 que pode ter a carteira, né? Verdade. Enfim, coisas da evolução aí, né? Das relações de trabalho. Que gratidão a Deus por esse momento, que na Filosofia da Graça. Eu tive uma aula de gestão também. Eu aprendi muito. Ótimo, muito bom. Eu que agradeço o privilégio de poder compartilhar contigo. Não vai ser esta única vez, porque tanto você como a Cleusa vão ter que vir novamente, porque a nossa vida é muito ativa, né? Tem esse movimento de crescimento que vai modificando, né? Vai transformando as coisas, e a gente sempre tem muito o que falar, o que contar, né? Vou deixar essa questão de gestão, né, de liderança, a gente fez já na equipe pastoral, a gente já fez
exercícios, né? Testes de sim. dons, né? E esse foi o primeiro dom que apareceu para mim, Olha liderança, aí. né? E eu estava lembrando agora, desde o primeiro ano do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, passando pela faculdade de economia e pela faculdade de direito, eu sempre fui o representante, o líder de todas as turmas que eu passei. Olha aí. Então isso é graça de Deus, né? É dom de Deus. Dom, né? Sem dúvida. Mas como eu disse, muitas limitações, assim, né? Se você quer saber realmente como é uma pessoa, fale com a esposa. Então, se você for falar com a Cleusa, você vai ver as inúmeras lacunas que eu tenho. Né? Mas a misericórdia de Deus... Não vai contar. Já faz um podcast só sobre isso. Mas, assim, a misericórdia de Deus, a graça dele, vai preenchendo isso. Né? E vai transformando o olhar das pessoas. Então, tudo é graça. Claro. Por isso é teologia da graça. Muito obrigado. Eu estava pensando aqui, eu gosto de pensar no versículo e o meu, aquele que eu gosto muito dele, muito conhecido, mas para mim ele é muito forte, que é em Romanos 16. Eu não me envergonho do meu evangelho. Amém. Amém. Porque dele será o reino do céu. Amém. Então, assim, foi muito bom estar contigo, meu pastor. Igualmente. Eu quero estar até quando Jesus permitir. E depois vamos continuar juntos ainda. Vamos continuar juntos. A gente vai ter muito tempo juntos ainda. Muito bom tempo por esse episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho. Glória de Deus aqui para nós. Obrigado. Eu gosto desse apelo.